Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Somos uma igreja online e ainda mais lar para você se conectar no pleno conhecimento da Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, a Bíblia. Estamos mais próximos do que você imagina. É só se conectar via celular ou computador. E eu quero que você agora se sinta confortável, onde você está andando ou sentado na cadeira, no sofá, ou na cama. Deus quer falar com você. Eu vou compartilhar especialmente para você que está ouvindo e conectado a parte 7 da série de mensagens bíblicas da carta que escreveu o apóstolo Paulo a Tito. Doutrina e vida, binômio inseparável. Fique atento no significado e conteúdo. A graça de Deus, o fundamento de uma vida santa. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, nessa epístola a Tito, faz uma inversão em sua costumeira metodologia nas cartas aos Romanos, Gálatas, Efésios e Colossenses. Ele, o apóstolo Paulo, ensina a doutrina e depois estabelece o dever. Em sua costumeira abordagem, primeiro Paulo dá o preceito, depois orienta a conduta. Primeiro ensina a teologia, depois a ética. Conforme o ensino do apóstolo Paulo, a doutrina determina a ética, a teologia desemboca na conduta e a ortodoxia produz a ortopraxia. Nessa carta, porém, o apóstolo Paulo primeiro abordou o dever, Tito 2, 1 a 10, e só depois ofereceu a sustentação doutrinária em Tito 2, versículos 11 a 15. A partícula porquanto. Em Titos, capítulo 2, versículo 11, indica que o apóstolo Paulo está para declarar o fundamento teológico do conselho que acabou de dar. Não importa a ordem, o que é absolutamente indispensável é a estreita conexão que deve existir entre doutrina e vida, teologia e ética. Essas duas formas de abordagem são legítimas, desde que o elo indestrutível que existe entre a doutrina e a ética seja colocado e mantido. Sendo assim, vou destacar 3 pontos a título de introdução. Em primeiro lugar, a vida pura é consequência direta da teologia pura. A decadência moral instalada nas igrejas contemporâneas
denuncia a fragilidade da sua teologia, onde a doutrina é ignorada, torcida ou adulterada, não pode haver santidade. A vida pura é resultado da doutrina pura. A teologia é mãe da ética. Assim como o homem crê, assim ele é. Em segundo lugar, a transformação dos relacionamentos é resultado direto da transformação da graça. Depois que o apóstolo Paulo falou dos relacionamentos transformados em Tito capítulo 2, versículos 1 a 10, deu a fundamentação teológica para essa transformação em Tito 2, versículos 11 a 15. O apóstolo Paulo falou do padrão divino para os homens e as mulheres idosas. O apóstolo Paulo falou do padrão divino para as mulheres recém-casadas. O apóstolo Paulo falou do padrão divino para os jovens solteiros. O apóstolo Paulo falou do padrão divino para os líderes e para os servos. Contudo, esperar relacionamentos transformados sem a graça de Deus é impossível. Primeiro, o homem é transformado pela graça de Deus. Só depois ele experimenta relacionamentos transformados. Guarde isso em sua mente. Em terceiro lugar, a conexão entre doutrina e vida é absolutamente necessária para uma igreja saudável. O espírito do pós-modernismo repudia a ideia de verdades absolutas. Prevalece o pluralismo das ideias e o individualismo na escolha das ideias que mais lhes atendem os interesses imediatos. Nesse contexto, falar em doutrina, teologia e conhecimento é remar contra a natureza. As pessoas desprezam o conhecimento e correm atrás de experiências subjetivas. As pessoas, não querem pensar, querem sentir. O sensório tomou lugar do racional. Muitas igrejas abandonaram a sã doutrina e ainda pensam equivocadamente que podem viver de forma agradável a Deus. Isso é um absoluto engano. O Espírito Santo nos guia na verdade, a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada e não a parte dela. Existe uma estreita e inquebrável conexão entre a doutrina bíblica e a vida que agrada a Deus. Os que desprezam a doutrina acabam caindo na teia do relativismo moral. A impiedade sempre desemboca em perversão. A passagem em tela exalta a graça exalta a graça de Deus manifesta no passado, Tito 2:11, e educa os discípulos de Jesus Cristo, os Teossote, no presente, Tito 2:12, cuja revelação plena é aguardada no futuro, Tito 2:13.
e cujo alicerce e força são o amor do Redentor, Jesus Cristo Osios Theosote, o qual purifica seu povo, a igreja, e o leva a viver com zelo sagrado. Titos 2,14. Vou examinar aqui e agora a fundamentação teológica para uma vida santa, buscando essa conexão entre doutrina e dever. Se sente preparado ou preparada para ouvir? Fique à vontade. Ouça a manifestação da graça de Deus. Porquanto a graça de Deus, charisteos, se manifestou salvadora a todos os antropós. Titos 2,11. A Bíblia diz, eu acredito. Só podemos ter uma vida santa por causa da epifania, manifestação da graça de Deus. A graça de Deus sempre existiu. Deus sempre foi gracioso. Porém, em Jesus Cristo Osios Theosote, essa graça despontou majestosa da mesma forma que o romper da alva. O substantivo epifaneia significa a visível aparição de alguma coisa ou de alguém que estava invisível. Essa palavra epifaino era usada no grego clássico em relação à alvorada, ao amanhecer, quando o sol transpõe a linha do horizonte e se torna visível. Epifaino é a mesma palavra que aparece em Atos 27:20, quando o doutor evangelista Lucas diz que por vários dias nem o sol nem as estrelas apareceram, fizeram epifania. É claro que as estrelas ainda estavam no céu, mas não apareceram. Quero que você se lembre disso. A graça de Deus brilhou como sol sobre aqueles que viviam nas regiões da sombra da morte. Essa graça se manifestou epifaino quando Jesus Cristo Osios Theosote nasceu numa estrebaria, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz romana. Essa graça brilhou quando os lábios de Jesus Cristo Osios Theosote se ouviam palavras da Zoé Aionios, quando ele, Jesus Cristo Osios Theosote, curava os enfermos, purificava os leprosos, lançava fora os demônios e ressuscitava os mortos. Jesus Cristo Osios Theosote é o atormentador dos demônios e o libertador dos homens. A graça resplandeceu quando Jesus Cristo Osios Theosote entregou sua vida na cruz e a reassumiu na gloriosa manhã da ressurreição ao terceiro dia. A graça se manifestou epifaino para resgatar o homem do seu maior mal e oferecer a ele o maior bem. Fica conectado. Vou destacar 3 aspectos da epifania da graça de Deus. Em primeiro lugar, a origem da graça. O apóstolo Paulo fala da graça de Deus, charisteos.
A charis, graça, tem sua origem em Theos. Ela emana de Theos, embora Theos sempre tenha sido gracioso, pois é o Deus de toda graça. Ela se tornou visível em Jesus Cristo e os Theos sote. A charis Theos foi esplendorosamente mostrada em seu humilde nascimento, em suas graciosas palavras e em seus atos movidos de compaixão, mas sobretudo em sua morte expiatória. A charis Theos é totalmente imerecida. Não há nada em nós que reivindique o amor de Deus. Não há nenhum merecimento em nós. O amor de Deus tem nele mesmo sua causa. A charis, graça, é um favor imerecido. Theos trata de forma benevolente aqueles que merecem seu juízo. Em segundo lugar, a natureza da charis Theos. Titos 2:11. A charis Theos é salvadora. A graça é o favor superabundante de Theos pelos pecadores indignos. A charis Theos representa o favor gratuito de Theos, a bondade espontânea mediante a qual ele intervém para ajudar e livrar os antropós. Em Jesus Cristo e os Theos sote, a charis Theos desponta como sol sobre o mundo escurecido pela sombra da morte. A charis Theos é seu favor que outorga o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos. Por isso, a charis triunfa sobre nossa iniquidade. Ela, a charis Theos, é maior do que o nosso pecado e melhor do que a nossa vida. Onde abundou o pecado, superabundou a charis. Somos salvos pela charis, vivemos pela charis, dependemos da charis, nada somos sem a charis, graça de Theos. Por causa da charis, embora perdidos, fomos achados, embora mortos, recebemos vida eterna. Zoé aionius. Guarde isso em sua mente. Em terceiro lugar, a extensão da charis Theos. Porquanto a charis Theos se manifestou epiphanon, salvadora soterion, a todos os antropós. Titos 2, versículo 11. A charis Theos se manifestou epiphanon, soterion, a todos os antropós. A epiphanon charis Theos não alcança todos os homens quantitativamente, mas todos os homens qualitativamente. A salvação soterion é universal, no sentido de que alcança todos aqueles que são comprados para Theos, procedentes de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Mas não no sentido de todos os antropós, sem exceção. A soterion é universal, porque alcança todos os homens sem acepção, mas não a todos os homens sem exceção. Não há universalismo na soterion. O que a Bíblia ensina sobre a universalidade da charis Theos é que ela rompe todas as barreiras,
derruba todos os preconceitos e alcança pessoas de todos os gêneros, idades e posições. Tito 2, 1 a 10. A Charis é acessível a todos, homens e mulheres, idosos e jovens, escravos e senhores, judeus e gentios. O plano de Deus tem sido revelado a todas as classes de homens e a todas as raças, inclusive servos e chefes, vassalos e reis, pobres e ricos, ignorantes e sábios. Aqui agora, coloque toda a sua atenção na pedagogia da Charis Theos, Titos 2, 12 e 13. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundana epitimia cósmicos, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Titos 2,12. Aguardando a bendita esperança elpis e a manifestação epifaneia da doxa glória do nosso grande megasteos, Soter Christos Jesus. Titos, capítulo 2, versículo 13. O apóstolo Paulo enfatiza aqui três grandes verdades aletheia. Em primeiro lugar, a Charis Theos nos educa para renegarmos o mal, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as epitimia cósmicos, paixões mundanas, vivamos no presente século. Titos 2,12. A Charis Theos é pedagógica. A Charis Theos é educadora. Paideum. Ela, a Charis Theos, nos ensina a viver. Ser cristão verdadeiro é estar matriculado na escola da Charis Theos. O primeiro destaque do apóstolo Paulo é que a Charis Theos nos educa mediante a forte disciplina de renegarmos a impiedade e as paixões mundanas. O caráter desse rompimento é ressaltado no original pela palavra grega traduzida renegadas, arneumai, que é um particípio passado indicando uma ação consumada de uma vez por todas. Renegar, arneumai, significa renunciar, abdicar, ser capaz de dizer não. Você sabia? Antes de falar positivamente acerca do que devemos ser e fazer, o apóstolo Paulo fala sobre o que devemos repudiar e rejeitar. Quer saber o que a Charis Theos lhe ensina a rejeitar? A Charis Theos lhe ensina a renegar a falsa teologia. Titos 2, versículo 12.
A palavra grega acebeia, impiedade, refere-se à rejeição de tudo o que é reverente e de tudo o que tem a ver com Deus. Quero que se lembre disso. A palavra grega acebeia tem a ver com aquilo que se opõe à verdadeira adoração e devoção a Theos. Acebeia, impiedade, é uma relação errada com Deus. Ela, a acebeia, impiedade, tem a ver com uma teologia errada, ou seja, com a distorção da verdade. O ímpio é aquele que não leva a Deus em conta e por isso não leva a Deus a sério. O ímpio não se deleita em Deus, não tem prazer em Deus. Ao contrário, ele, o ímpio, abomina a beatitude. A Charis Theos lhe ensina a renegar a falsa ética. Titus 2,12, educando-nos, paideon, para que renegadas a neumai, a impiedade acebeia e as paixões mundanas, epipitimia cósmicos. As paixões epitimia cósmicos mundanas são consequências da impiedade acebeia. A perversão é filha da acebeia, impiedade. As paixões mundanas decorrem de um relacionamento errado com Deus. Essas paixões epitimia cósmicos mundanas têm a ver com a vida desregrada na área da mente, da língua e do sexo. Essas paixões epitimia cósmicos mundanas descrevem um estilo de vida pervertido. Essas paixões mundanas incluem o desejo sexual desordenado, o alcoolismo, o desejo excessivo por possessões materiais e a agressividade. Em suma, essas epitimia cósmicos, paixões mundanas, refere-se aos anelos desordenados de prazeres, poder e possessões, ou seja, sexo, poder e dinheiro. A Charis Theos lhe disciplina a renunciar à sua velha vida e a viver uma nova vida em Jesus Cristo e os Theos soter. A graça de Deus, a Charis Theos, lhe disciplina a passar da impiedade para a piedade. A Charis Theos lhe disciplina a passar do egoísmo ao autocontrole. A Charis Theos lhe disciplina a passar dos caminhos desonestos a um tratamento justo com todos os demais. A Charis Theos te alerta para o fato de que, quando as paixões epitimia cósmicos mundanas não são renegadas, a graça se torna barata e a pessoa se evade da escola da graça. Muitos métodos de evangelização e missão se mostram não bíblicos
quando falam apenas da fé do Salvador dos pecadores, mas não igualmente da abdicação ao pecado. Assim, sob a influência da graça educadora de Theos, as paixões mundanas não são negadas, mas renegadas. Você sabia? Em segundo lugar, a charis Theos lhe educa para praticar o bem. Vivamos Zaun no presente século, sensata, justa e piedosamente. Titos 2,12. Depois de tratar do aspecto negativo, o apóstolo Paulo se volta para o positivo. Agora ele, o apóstolo Paulo, fala sobre como a charis Theos nos educa para praticarmos o bem. A soterion não é apenas uma mudança de situação, mas de atitude. A pedagogia da charis Theos lhe educa em seu relacionamento consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Guarde isso em sua mente. Muitos benefícios advirão. A charis Theos lhe educa para viver relacionamentos certos, dentro, fora e para cima. A charis Theos lhe ensina o correto relacionamento consigo mesmo. Titos 2,12. Zao, vivamos no presente século sensata. A palavra grega sopironos traz a ideia de prudência, autocontrole ou moderação. A sensatez tem a ver com domínio próprio e com a vida controlada. A sensatez sopironos é ter impulsos, instintos, ações de reações sob controle. É a maneira correta de lidar consigo mesmo. Sensatez sopironos é fazer uso adequado dos desejos e impulsos que não são pecaminosos em si mesmos e vencer os que são pecaminosos. O cristão verdadeiro vive no presente século, mas não em conformidade com ele nem para ele. Jesus Cristo osios teosote nos emiu deste mundo perverso. Gálatas 1,4. E não devemos nos conformar com ele. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. A Bíblia diz, eu acredito. A charis Theos lhe ensina o correto relacionamento com o próximo. Zao, vivamos no presente século, sensata, justa. Titos 2,12. A justiça de Kainos fala do seu correto relacionamento com o próximo. Uma pessoa justa de Kainos é aquela que não se coloca acima dos outros, nem tenta diminuí-los. A pessoa justa de Kainos concede aos outros o que lhes é devido. Viver de forma justa é demonstrar integridade no trato com os demais. A fé cristã nos ensina a cumprir nossos deveres, votos, alianças e contratos com fidelidade. Você tem feito isso em sua jornada cristã? Eu quero saber a sua resposta. A charis Theos lhe ensina o correto relacionamento com Deus. E piedosamente. Titos
2, versículo 12. Eusebos, piedosamente. A piedade, Eusebos, está ligada ao seu correto relacionamento com Deus. A piedade, Eusebos, é o verdadeiro fervor e reverência para com o único que é objeto de adoração, Theos. Somente a charis Theos pode lhe tomar pela mão e lhe conduzir ao íntimo relacionamento com Theos. A charis Theos não apenas lhe salva, mas lhe ensina como viver a vida cristã verdadeira. Aqueles que usam a charis Theos como desculpa para pecar jamais experimentaram o poder salvador da charis Theos. A mesma charis Theos que lhe redime é a charis que lhe renova e lhe capacita a obedecer à Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, a Bíblia. Guarde isso em sua mente. Em terceiro lugar, a charis Theos lhe educa para guardar a epifaneia, manifestação da doxa, glória do nosso megas Theos esoterion, Jesus Christos Ios Theos Soter. Titus capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança elpis e a manifestação epifaneia da doxa do nosso grande megas Theos e Salvador Soter Christos Jesus. Titus 2:3. Depois de ter falado da epifania da graça, manifestação da graça em Titos 2:11, agora o apóstolo Paulo fala da epifania da doxa, glória. Aquele que apareceu brevemente no cenário da história e desapareceu, um dia vai reaparecer. Ele, Jesus Christos Ios Theos Soter, apareceu em graça. Ele, Jesus Christos Ios Theos Soter, reaparecerá em doxa, em glória. Eu espero esse dia com entusiasmo. O cristão verdadeiro olha para trás e glorifica a Theos. A charis Theos o libertou da impiedade e das paixões mundanas. Ele, o cristão verdadeiro, olha para o presente e exalta a Theos. Ele tem uma correta relação consigo, com o próximo e com o próprio Theos. Ele, o cristão verdadeiro, olha para o futuro e se santifica. Ele vive na expectativa da epifania do grande megas Deus e Soter, Jesus Christos Ios Theos Soter. A charis Theos lhe libertou de suas mazelas do passado. A charis Theos restaurou sua vida no presente e a mantém na ponta dos pés com uma gloriosa expectativa em relação ao futuro, quando o grande Deus e Salvador Jesus Cristo voltar em glória e poder. É impossível que aqueles que mantêm essa gloriosa esperança da epifania de Jesus Cristo e Ios Theos Soter se recusem a entregar-se completamente a Theos. Essa a manifestação da epifaneia da glória de Jesus Cristo e Ios Theos Soter
é mais do que a glória com a qual ele é glorioso nele mesmo. É a glória por meio da qual ele, Jesus Cristo, Ios, Theos, Soter, se difundirá por todas as partes, a fim de que todos os seus eleitos participem dela. O apóstolo Paulo chama Jesus Cristo, Ios, Theos, Soter, de megas Theos, porque sua grandeza, a qual os homens têm obscurecido com o vão esplendor deste mundo, será plenamente manifestada epifaneia no último dia, o dia de Theos. Então, o brilho do mundo, que hoje aparece grande aos nossos olhos, perderá completamente sua pompa. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O apóstolo Paulo chama a epifaneia da glória de bendita esperança. Na verdade, o que começa com graça, termina com glória. A volta gloriosa de Jesus Cristo, Ios, Theos, Soter, é mais do que uma bendita esperança. É uma esperança cheia de alegria. A epifaneia, ou a volta gloriosa de Jesus Cristo, Ios, Theos, Soter, é mais do que uma bendita esperança. É uma esperança unificadora. A volta gloriosa de Jesus Cristo, Ios, Theos, Soter, é mais do que uma bendita esperança. É uma viva esperança. A volta gloriosa de Jesus Cristo, Ios, Theos, Soter, é mais do que uma bendita esperança. É uma firme esperança e ainda mais uma esperança purificadora. A dinâmica da nova vida é a expectativa da vinda gloriosa de Jesus Cristo, Ios, Theos, Soter. Quando se espera uma visita real, tudo se limpa, se decora e se arranja para que o olho real o veja. O cristão verdadeiro é uma pessoa que está sempre pronta para receber o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Ios, Theos, Soter. Guarde isso em sua mente. Coloque agora a sua atenção na operação da Charis Theos, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Titus 2,14. O apóstolo Paulo, que acabara de falar da epifania da glória, passa agora naturalmente para a sua primeira epifania, quando a nossa salvação teve início. O apóstolo Paulo destaca 3 gloriosas verdades acerca da operação da Charis Theos. Em primeiro lugar, o presente da Charis Theos, o qual a si mesmo se deu por nós. Titus 2,14. Não foi a cruz que produziu a graça, mas a graça que produziu a cruz. Jesus Cristo, Ios, Theos, Soter, é o presente da graça. Ele, Jesus Cristo, Ios, Theos, Soter, sendo o Criador do universo, esvaziou-se e nasceu de mulher. Ele, Jesus Cristo, Ios, Theos, Soter, sendo o Pai da eternidade em todo o tempo, encarnou-se e se fez morada entre os homens. Ele, Jesus Cristo, Ios, Theos, Soter, sendo santo, se fez pecado. Ele, Jesus Cristo, Ios, Theos, Soter, sendo bendito, se fez maldição.
Ele, Jesus Cristo, Dios Theosote, sendo autor da vida eterna, morreu em nosso lugar numa rude cruz romana. Essa foi a maior oferta, a maior dádiva, o maior presente. A entrega voluntária de Jesus Cristo, Dios Theosote, por nós, como nosso fiador, representante e substituto, nos fala de sua morte vicária. Aqui está o núcleo da doutrina da expiação. Ele, Jesus Cristo, Dios Theosote, morreu não apenas para possibilitar a nossa salvação, mas para nos salvar. Ele, Jesus Cristo, Dios Theosote, morreu pelas suas ovelhas. Ele, Jesus Cristo, Dios Theosote, deu sua vida pela igreja. Ele, Jesus Cristo, Dios Theosote, morreu a nossa morte. Por sua morte temos Zoé Aionios, vida eterna. Ouça agora, em segundo lugar, o propósito da Charisteos, a fim de remir-nos de toda a impiedade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Titus 2,14. A Charisteos tem dois propósitos, um negativo e outro positivo. O propósito negativo é remir-nos de toda impiedade, ou seja, daquele poder que nos faz pecar. A Charisteos nos salva do pecado e não no pecado. A Charisteos não se manifestou para os que o vivam, para a Charisteos não se manifestou para que os que vivem no pecado sejam salvos. Ela, a Charisteos, se manifestou para remir-nos de toda a iniquidade. A definição de graça salvadora dada pelo apóstolo Paulo não permite nenhuma sugestão de que Deus salvará o homem em seu pecado. Jesus Cristo, Dios Theosote, nos libertou da penalidade do pecado na justificação. Jesus Cristo, Dios Theosote, nos liberta do poder do pecado na santificação. Jesus Cristo, Dios Theosote, nos libertará da presença do pecado na glorificação. A Bíblia diz, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu. Titus 2,14. A Charisteos tem dois propósitos, o propósito negativo. Agora, o propósito positivo da graça de Deus é que Jesus Cristo, Dios Theosote, por meio de sua morte, purifique para si mesmo um povo exclusivamente seu. O Kyrios, Jesus Cristo, Dios Theosote, quer um povo limpo e exclusivo. Ele, Jesus Cristo, Dios Theosote, não aceita uma igreja maculada pela iniquidade e ainda mais uma igreja povo de coração dividido. Pelo seu sacrifício, Jesus Cristo, Dios Theosote, nos comprou. Agora somos propriedade exclusiva dele. Somos suas ovelhas, sua herança, sua habitação. Guarde isso em sua mente. Em terceiro lugar, o resultado da Charisteos, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Titus 2,14. A expressão zeloso de boas obras traz a ideia de entusiasmado pelas boas obras.
O alvo verdadeiro do cristão não é apenas ter a capacidade de realizar boas obras, mas ter entusiasmo e paixão por fazê-las. Você precisa viver intensamente para aquele que morreu vicariamente por você, Jesus Cristo os Theos Soter. A charis Theos lhe educa para o novo gosto. A charis Theos lhe educa para uma nova disposição. A charis Theos lhe educa para um prazer, para boas obras, da consciência de pertencer ao Redentor, Jesus Cristo os Theos Soter, e a seu povo, resulta um novo devotamento, não mais ser escravo cativo de si mesmo, e por conseguinte não precisa mais viver para si mesmo. Essa é a verdadeira redenção e libertação para a vida. No cerne do cristianismo está a verdade de que somos perdoados e aceitos por Deus, não por termos feito boas obras, mas a fim de que possamos fazê-las. As boas obras não são o fundamento de nossa aceitação, mas o seu fruto. Deus nos salvou para boas obras e não por causa delas. Precisamos não apenas praticá-las, mas fazê-lo com fervor, paixão, zelo e entusiasmo. Você não deve ser relapso e remisso nas boas obras, mas zeloso e fervoroso praticando-as. Guarde isso em sua mente. Em Titos 2, 11 a 14, o apóstolo Paulo coloca lado a lado os dois marcos que determinam a era cristã, ou seja, a primeira vinda de Jesus Cristo os Theos Soter, com a qual ele começa, e a sua segunda vinda, com a qual ele, Jesus Cristo, termina. Ele, o apóstolo Paulo, nos convida a olhar uma e outra. Você precisa viver no presente de forma sensata, justa e piedosa. Quando caminhamos entre essas duas epifanias, a manifestação passada e futura da graça e da glória é que podemos viver de modo agradável a Deus. Quando vivemos sob a perspectiva da primeira e da segunda vinda, a epifania do Kyrios, Jesus Christos e os Theos Soter, é que encontramos o verdadeiro sentido da vida cristã autêntica. O apóstolo Paulo conclui sua exposição do capítulo 2 de Titos, como começou, dando-lhe uma ordem para ensinar. No versículo 1 do capítulo 2 de Titos, disse: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Titos 2, 1. E no versículo 15 de Titos 2, Paulo orienta: Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. O apóstolo Paulo repete a primeira ordem, fala, dize e acrescenta mais duas, exorta e repreende. O ensino, a exortação e a repreensão precisam ser feitos de forma pessoal e corajosa. Titos deveria não somente declarar essa mensagem, e ainda mais exortar as pessoas, aceitá-las e repreendê-las por qualquer lassidão em fazê-lo. Quero que você se lembre disso. Não basta apenas falar e ensinar. É preciso encorajar, dar entusiasmo.
Não é suficiente apenas falar, encorajar, é necessário repreender. A palavra de Deus, a Bíblia, precisa ser dirigida ao intelecto, às emoções e à vontade. Você precisa ensinar de forma inteligível o conteúdo da teologia, encorajar o coração e repreender a conduta errada. Titos não poderia se intimidar diante da pertinência dos falsos mestres que ameaçavam a igreja, nem se sentir desqualificado diante dos membros das igrejas cretenses. Ele, Titos, deveria falar, exortar e repreender com toda a autoridade. Titos não deveria nutrir complexo de inferioridade diante das pessoas a quem ministrava. O apóstolo Paulo é enfático: ninguém te despreze. Titos 2,15. Obviamente, essa observação visava mais às igrejas cretenses do que ao próprio Titos. E agora, como se sente? Se sente preparado a entregar sua alma, sua vida a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha rapidamente para Cristo Jesus. Só Jesus Cristo salva, Ele é a solução para a sua vida. A única esperança para a sua alma é Jesus Cristo. Venha para Jesus Cristo enquanto você ainda respira o ar da graça de Deus.